graça e paz. Vamos para o segundo vídeo da série 5 Minutos de Deus com você. E graças a Deus nós temos mais essa oportunidade. Eu vou ler em Malaquias, capítulo 4, versículo 1 e 2, parte A, que diz assim: Pois, eis que vem um dia que arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. No dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Eu parei um certo tempo e comecei a meditar na palavra de Deus e comecei a notar que toda vez que eles começavam a falar sobre a presença de Deus ou começavam a falar sobre Deus, eles sempre comparavam o Senhor como o sol da justiça, comparavam ele como a estrela da manhã, como luz, como a palavra de Deus fala em Salmos que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, eu comecei a reparar que toda vez que ia se referir à presença de Deus, ou ia se referir à pessoa de Jesus, sempre falava de luz, sempre falava de clareza. E eu comecei a meditar porque a palavra de Deus falava de Deus assim como o sol da justiça. E eu comecei a pensar nas qualidades e nos atributos do sol. E eu comecei a entender, o Espírito de Deus me deu o entendimento que o sol é sim como a presença de Deus, porque do sol, da presença de Deus, você não se esconde. Quando o sol aparece, ele ilumina a todos, tanto os justos quanto os ímpios. A presença de Deus era assim. Ela está sobre todos os lugares, tanto sobre os justos quanto sobre os ímpios. Deus vê tudo. E eu comecei a imaginar por que Deus começava a tratar em relação ao sol da justiça e a sua plenitude, a sua vontade como luz. Porque para você fugir do sol, você tem que ir para a escuridão, você tem que ir para uma sombra. Você tem que se afastar de onde a presença dele está maior. E quando você se fala em sol, você fala também em calor. Ou seja, não há como você sentir a presença de Deus, estar exposto à presença de Deus, sem sentir a sua presença naquele lugar. Pois aqueles que realmente se expõem à presença de Deus, eles sentem o calor que vem de Deus. E eu comecei a meditar sobre isso, comecei a olhar sobre tudo e comecei a pensar: por que tem tantas pessoas na escuridão? Por que tem tantas pessoas que estão perdidos, cegos, não conseguem sair de alguns buracos, estão andando, vagando sem achar uma saída? É porque muitas das vezes eles não têm uma luz, como se diz, no fim do túnel para poder sair daquele lugar. E eu venho dizer para vocês que a presença de Deus é essa luz que nós precisamos. Nós que cremos em Deus, que estamos na presença de Deus, nós somos como uma lua. A lua não tem brilho próprio. A lua, o seu papel é refletir a luz do sol. Como cristãos, nós temos que refletir a glória do Senhor sobre nossas vidas. E que a todos nós venha sempre ficar isso no nosso coração. Que o amor do Senhor, ele é caloroso como o calor do sol. Que ele nos tira do frio, da solidão. Ele bota clareza nos nossos caminhos. Quando a luz do sol vem, tudo que está oculto nas sombras vai sendo revelado. Tudo que está oculto da presença de Deus vai se aparecendo. Então, que cada dia você entenda e coloque isso no coração,
que a luz do Senhor, que a luz, a esperança de um dia melhor, que está em Jesus Cristo, em crer nele, que ele vai iluminar o seu caminho e vai te mostrar um novo brilho do amanhã que esteja sobre todos nós. Muito obrigado.